Você já ouviu falar do complexo de Édipo? Já deve ter ouvido falar. Nos filmes, nas séries, em roda de amigos, com algum amigo psicanalista, algum amigo psicólogo. Não? Então você vai conhecer hoje o que é o complexo de Édipo. O complexo de Édipo é uma teoria freudiana que nasceu no início do século XX. Tá? Em 1909, ele escreve o seu caso, o menino Hans, e explica o que é o complexo de Édipo. A psicanálise ela nasceu no final do século XIX e por isso não estranhe que a teoria ela tenha elementos culturais daquela época, moralistas, de regras, etc. daquela época. Tá? Não tínhamos, ou melhor, ele não tinha uma ideia mais progressista da coisa. Entenda que naquela época o homem tinha todo o poder e a mulher não, tá bom? Então, ao ouvir sobre a teoria, entenda que é uma teoria escrita no século XX, início do século XX, final do século XIX, tá bom? Os pós-freudianos atualizaram a teoria, tá? Então tem um complemento legal que é de Melanie Klein, muito bom, e eu vou fazer um vídeo só sobre esse complemento, mas vamos dar seguimento. O complexo de Édipo, ele tem um complexo de Édipo no menino e o complexo de Édipo na menina, que é também chamado de complexo de Electra. O complexo de Édipo no menino se inicia na fase fálica. Lembra da fase fálica do outro vídeo, das fases do desenvolvimento psicossexual? Se você não viu o vídeo, dá uma olhadinha antes de ver esse vídeo para que você entenda melhor. Bem, na fase fálica, o menino se toca, se conhece o seu pênis, ouve muito dos seus pais, olha o pinto dele, olha o pênis dele, sabe? Aquele negócio de pai e mãe. E nesse período, ele que já tinha um amor pela mãe, uma gratidão pela mãe, foi amamentado, agraciado, abraçado, ele gera pela mãe um desejo inconsciente de ter a mãe, de possuir a mãe tem que pertencer a ele. Com esse sentimento, ele começa a criar uma rivalidade com o pai. E de forma inconsciente, ele deseja a morte do pai. Ele começa a desejar que o pai suma, que o pai vá trabalhar e não volte. Tudo é melhor quando o pai sai, quando o pai vai trabalhar, quando o pai viaja. Eu fico só com a minha mãe, isso é muito bom. Nesse período também acontece a ansiedade de castração. Como é que isso ocorre? A criança ela tem um pênis e ela imagina que todo mundo tem um pênis. Olha só, ele acha que a mãe dele também tem um pênis. E ele descobre que a mãe não tem um pênis. E o pai tem um pênis. E ele tem um pênis, mas a mãe não tem um pênis. Isso quer dizer, em seu inconsciente, que o pai dele arrancou o pênis da mãe. Tirou o pênis que significa o falo, que significa o poder, a superioridade para aquela criança, né? Ele foi ensinado desde criança, olha só o pinto dele, olha só o pipiu dele, como é grande, olha só, mexe aí. Então essa ansiedade de castração surge porque ele tem medo que o pai dele tire o pênis dele, tire o falo dele. Porque o falo não significa necessariamente o pênis, como eu disse, significa todo esse poder, né? Observe que o homem leva essa brincadeira do pênis por toda a vida. Essa brincadeira de cunho machista, de cunho sexista, e às vezes troca-se a representatividade do falo no pênis para a representatividade na vida cotidiana, como ter um carro caro, ter um bom emprego, ter um bom diploma, né? Ser alguém político, ter um cargo grande politicamente. Todo esse estado egóico e vaidoso, ele vem da ideia do poder, vem do ego, mas com essa ideia do poder do falo. Então a criança tem medo de perder o seu falo, assim como sua mãe perdeu o falo. E o que é que ele faz? Essa rivalidade que ele tinha do pai se torna amor, admiração, idolatria. Então ele olha para o pai e diz, o pai, meu pai é um herói. Meu pai, tudo que meu pai fala está certo. Meu pai consegue vencer todo mundo, consegue vencer a todos, porque meu pai é o homem perfeito.
A ansiedade de castração tira o menino do complexo de Édipo, onde o menino tinha o desejo de possuir a mãe. Tem um vídeo na Egolab muito legal, que é de um complexo de Édipo feminino. Eu até postei nos meus stories, compartilhei, eu vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que legal. Você quer pegar meu marido? Ele é seu pai, ele é meu marido. Eu vou viajar com ele. Ele é meu marido. Eu que vou embora com ele. Ele casou comigo. Ele casou comigo, ele é seu pai. Ele casou comigo. Ele é meu marido. Eu viajo com ele. Ele é meu namorado e meu marido. Ele é meu namorado e também é meu marido. Mamãe, cadê cadê seu pinto? Onde que foi parar seu pinto? O papai não roubou seu pinto? Esse é o complexo de Édipo feminino, né? na menina, esse amor pelo pai. Mas no menino funciona dessa maneira com a mãe, tá? Não muda muita coisa ali não. E esse amor pela mãe, esse desejo, essa sensação de que a mãe pertence a ele, some na ansiedade de castração, no medo de perder o falo. E aí ele idolatra o pai, vê o pai como algo superior, como um Deus. E o que é que o pai tem que ele tanto deseja? O pai tem a mãe dele. O pai tem a mãe dele pertence ao pai, mas ele quer ser como um pai, então ele precisa ter uma mulher também que se pareça com a sua mãe. Não é curioso que alguns homens, ou muitos homens, quando se casam, se tornam filhos de suas esposas? Tem um outro comportamento que não de marido? Isso vem do complexo de Édipo. Às vezes o homem se apega à esposa como se fosse a própria mãe. Isso acontece com muitos homens que estão presos ainda no complexo de Édipo. Mas aí é assunto para outra conversa. E muitos homens vão buscar e procurar mulheres que se pareçam com as suas mães. Mas olha só, é inconsciente. Porque o inconsciente controla as nossas vidas sem nós percebermos. O inconsciente controla as nossas vidas sem que a gente perceba. E os homens acabam escolhendo mulheres que se pareçam com a sua mãe em alguma particularidade. Mas por mais que você diga, não foi assim comigo, não sei muito bem não, viu? E na menina, como é que é o complexo de Édipo? Na mulher, o complexo de Édipo começa aonde do menino termina, na ansiedade e castração. Aí nós temos 3 caminhos para a mulher. Lembre-se que Freud desenvolveu essa teoria no início do século XX, tá? Então não estranhe a teoria em si, principalmente agora que vamos falar sobre a mulher. Bem, para Freud, a mulher ela tem a inveja do pênis. Igor, é inveja do pênis? Mas do falo. Do que o pênis representa, né? Do que o falo representa, que é essa superioridade ensinada às crianças. Então a menina, ela observa que ela não tem um pênis. Para a criança, tanto o menino quanto a menina, não é ter um pênis e ter uma vagina, é ter um pênis e não ter um pênis. Para a criança não existe fulana tem fulano tem um pênis porque é um menino e fulano tem uma vagina porque é uma menina. Não. Para a criança ele tem um pênis e ela não tem. Simples assim. Então quando a criança se olha e ela nota que ela não tem um pênis, ela tem 3 formas de lidar com isso. A forma mais comum e as 2 formas menos comuns. A forma mais comum de lidar com isso é buscar quem tem esse falo. E como é que ela observa isso? Ela vê que o pai dela tem um falo. Por quê? Foi ensinado a ela, ali naquele momento, foi ensinado a ela que os meninos têm um falo. Então o pai dela é um menino, então o pai dela tem um falo. Ou ela enxerga esse falo em algum momento, ou ela está tomando banho com seus primos, com seus irmãos e observa que ela não tem o falo e o irmãozinho dela tem. Então ela vai identificar que o pai dela tem um falo. E ela vai identificar que a mãe não tem um falo.
Então o que é que ela vai fazer? Ela começa a desejar quem tem o falo, quem tem essa superioridade, né? A forma como ela entende isso. E ela se apaixona pelo pai. Ela quer ter o pai como objeto de desejo. E quem é que tem o pai? A mãe. Então a rivalidade é criada em relação à mãe. Ela começa a ter uma rivalidade com a mãe. Mas lembrando que esse amor com a mãe, tanto do menino quanto da menina, é desde o início da maternidade, do seio, da fase oral, da gratidão, da segurança, certo? É difícil falar de complexo de Édipo em 10 minutos. Então ela busca esse apreço do pai, ela busca essa aproximação com o pai e acaba se afastando da mãe, acaba criando essa rivalidade com a mãe. É aí que a teoria começa a ter as suas quebras, começa a ficar um pouco mais fraca, é porque Freud não explica como é que essa menina ela sai do complexo de Édipo. O que é entendido é que como a menina ela vai entendendo que o pai não pertence a ela, então ela vai se afastando do pai com medo de perder o amor da mãe. E aí essa busca pelo falo é transferida para outros rapazes, né, os namorados e os homens no geral aí, que ela vai conhecendo durante sua vida. Ela pode transferir isso para um chefe, transferir isso para um amigo, transferir isso para alguém, essa busca pelo falo. Isso é curioso, dado a nossa cultura, que está saindo de uma cultura patriarcal, né? É curioso que muitas mulheres ainda inseridas nessa cultura, né, elas começam a buscar homens que tenham de certa forma algum poder. Não estou falando só de dinheiro, não estou falando disso, mas que aparente algum poder. Eu vou casar com um político, eu vou casar com um médico, eu vou casar com um advogado, eu vou casar com um engenheiro, sabe? As 3 profissões mais bem vistas no Brasil. E eu vou casar com um policial. Se ela tem uma necessidade de risco, ela vai se apaixonar por um criminoso muito procurado, que é chefe de quadrilha, que é chefe do tráfico. Então, essa ideia da busca pelo falo. As outras 2 formas menos comuns é que a mulher, ela, ao invés de se importar que ela não tem o falo, ela pensa, criança, eu não tenho o falo e ó, não estou nem aí. E em clínica, tudo que eu estou falando aqui é teoria freudiana com a clínica. Não vem de mim e da teoria e da própria prova empírica em clínica, tá? Em clínica ele observava mulheres frígidas, mulheres que não queriam saber de sexo, não tinham interesse por sexo, se importavam muito pouco com sexo. Essa não importância com o falo. Em outro momento, em outra situação, a mulher, ao invés de querer quem tem o falo, ela quer ser quem tem o falo. Ela acaba absorvendo as características de quem tem esse falo. No caso da teoria freudiana, ela começa a ficar masculinizada porque ela quer ser igual ao pai e não ter o pai. E não buscar um homem que tenha o falo, ela quer ser quem tem o falo. E essa busca, ela permanece por toda a vida. Você entendeu o que é o complexo de Édipo e quão complexo é essa teoria? Os pós-freudianos, eles atualizaram essa teoria, tá? E trouxeram esses mesmos aspectos para uma família de tutores, né? Não tão tradicional e nem heteronormativa. Então, principalmente Melanie Klein, ela consegue mostrar que o superego vem antes do que Freud imagina que sim. Então ela acaba complementando a teoria freudiana. É bem legal você dar uma olhadinha, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre o complexo de Édipo visto por Melanie Klein e outros também que vão trazendo esse complexo de Édipo para o nosso cotidiano e é bem legal. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se você tem uma dúvida, pergunta, comenta. Se você tem uma crítica, comenta. E se você não conhece ainda meu Instagram, vai lá, me segue, @psicanalizandoavida, tá?
Dá um saque lá que tem material todos os dias. Muito obrigado por ter visto até aqui. Até mais e valeu.